Muito boa tarde a todos. Vamos voltar novamente a dar um ritmo mais frequente a estes vídeos, sobretudo de análise e incidindo sobre aspectos da atualidade, mas antes, até porque existem muitos assuntos sobre os quais podemos e devemos falar, mas antes eu gostava de vos falar sobre a questão de uma novidade. Portanto, basicamente é que no próximo domingo, não sei se já vou estragar a surpresa ou não daquilo que vai ser anunciado oficialmente, mas como sou um dos avisados ou um dos convidados, naturalmente que acho que não será de todo, da minha parte não ficará mal estar a anunciar aquilo que vou anunciar. Portanto, no próximo domingo, pelas 12 horas, estarei numa live com o professor Carlos, que já todos conhecem, e também, juntamente com o Coronel Fernando Montenegro, vamos os três refletir sobre sobre as situações da atualidade, nomeadamente da intervenção militar da Rússia na Ucrânia. Espero poder contar com a vossa presença, que possam acompanhar, portanto, o live. Julgo que o professor também vai lançar esse aviso no seu canal. Ainda não tive tempo de ver se ele hoje já colocou alguma coisa ou não, mas acredito que sim, que irá anunciar, e é sempre um prazer para mim poder participar em debates, em reflexões relacionadas com estes temas, até porque, desde logo, eu não sou dono da verdade, eu não sei tudo sobre tudo. Gosto de partilhar o pouco que sei, e numa era em que cada um que tem acesso a uma rede social hoje em dia se torna automaticamente especialista em política externa e até mesmo em questões de saúde e economia, finanças, o que quiserem. Portanto, acho que posso dar um contributo com base naquilo que estudo já há vários anos e com base na experiência, quer profissional, quer académica, que tenho sobre estas áreas. Portanto, aquilo que eu tento é partilhar um pouco. Todos os dias vamos sempre aprendendo e vamos sempre sendo alvo de situações que invertem, sobretudo variáveis que invertem aquilo que muitos acham que é uma fórmula matemática e que é um enredo de Hollywood, os bons contra os maus, e no fim nós, que somos os bons, porque nós nunca estamos no grupo dos maus, e nós que somos os bons vamos certamente vencer, e às vezes a vida acaba por nos mostrar que as coisas não são bem assim, quer que os bons se calhar não existem em lado nenhum, e os maus também não existem em lado nenhum. Portanto, todos temos uma parte e todos temos uma manifestação, uma expressão em algum momento da nossa vida ou em algum momento da nossa reflexão que acaba por ser mau, e todos nós também acabamos muitas vezes por nos superar e por sacrificar algumas coisas que muitos têm como considerando que é bom, mas a bem de um bem ou de algo que seja bom no futuro. Ou seja, as coisas são muito complexas, a vida é complexa, as relações humanas também são extremamente complexas, e as questões internacionais mais ainda são complexas, sobretudo se nós tivermos em conta que existem diferenças culturais, diferenças de experiências de vida. Estamos a falar de cerca de 7 mil milhões de pessoas no mundo inteiro. Não é por acaso que o projeto das Nações Unidas, em 1945, a carta começa por dizer nós, os povos, não diz nós, os Estados soberanos, que são reconhecidos internacionalmente, etc, etc e tal. É porque as relações humanas e as diferenças entre civilizações e povos, de facto, são acentuadas. Estamos a falar de centenas de povos, estamos a falar, se calhar até milhares, eu estou a dizer centenas, e se calhar estou aqui de certa forma a colocar as coisas por baixo. Só a Bolívia são 92 nações, estamos a falar de um Estado, de uma entidade jurídica ou política ou administrativa, como lhe quiserem chamar, que se chama Estado da Bolívia, e que acaba por ter basicamente 92 nações. A Rússia também tem uma série delas. Em Portugal, naturalmente, todos nos identificamos como portugueses, pelo menos a esmagadora maioria, mas nós vemos que temos formas diferentes também de poder compreender alguns conceitos. Ora bem, no caso da Rússia, por falar em percepção de conceitos, eu aqui há uns tempos trouxe-vos um vídeo onde analisava a questão sobre se a Rússia é ou não um Estado de direito democrático. Na altura lancei aquele vídeo, e este vídeo foi lançado, curiosamente, antes de sair o relatório da Alliance of Democracies,
que é uma organização ocidental sediada em Copenhaga e que publica anualmente a percepção de democraticidade, o índice de percepção de democraticidade, através de inquéritos que são lançados a 52, 53 países, às pessoas de 52, 53 países, portanto ao cidadão comum, sobre a forma como percepciona a democracia. E é curioso nós olharmos para este ranking, porque este ranking, ok, que não reflete a opinião da totalidade da população, mas tem uma amostra muito interessante, ao ponto de poder, pelo menos, traduzir e trazer aqui alguma matéria para nós pensarmos. Desde logo, porque se nós formos pensar bem, nós vamos ver que a noção de democracia, curiosamente, dos 52 a 53 países, praticamente todos os ocidentais, juntam-se ainda também alguns africanos, temos também sul-americanos e asiáticos, e dentro deste, portanto, estamos a falar de uma realidade bastante abrangente, embora se trate apenas de cerca de 25% do total de Estados soberanos que compõem a chamada comunidade internacional. Ainda assim, o que é importante de assinalar é que foram os cidadãos de 2 países em particular que consideraram que os seus Estados são verdadeiras democracias. E os Estados que demonstraram em que uma percentagem ou uma parcela significativa dos seus cidadãos inquiridos considera de forma expressiva, ou de forma mais expressiva do que todos os outros, que os seus países são democracias, foram a China e a Rússia. Ou seja, a noção de democracia, isto vai ao encontro daquilo que eu disse naquele mesmo vídeo que publiquei, é que a democracia, aquilo que acima de tudo demonstra, tem como base, é que os líderes políticos daquele país representem aquilo que o povo pretende desses mesmos representantes políticos. Em Portugal, são cerca de 60 e poucos por cento que consideram que os países, que Portugal é um país democrático, apesar de quase 90% considerarem que a democracia é extremamente importante, o que é interessante. Mas, a partir do momento em que inquiridos chineses, inquiridos russos consideram que os seus Estados são democracias e consideram de forma expressiva, nós temos de entender que o conceito de democracia varia naturalmente de país para país e também o grau de exigência varia de país para país. Eu hei de depois explorar esta questão de uma forma mais aprofundada, porque é importante perceber que democracia, o que é que leva as pessoas a acreditar que não existe democracia no seu país e o que é que leva as pessoas a acreditarem que a democracia existe e porque é que ela é ou não importante, tem a ver, sobretudo, não com um conjunto de liberdades e direitos que são dados em abstrato a todo e qualquer ser humano, mas sim com a forma como os políticos que representam e que têm sobre si confiados os poderes soberanos do povo, acabam por decidir em favor dos interesses desse mesmo povo. Este é que é o verdadeiro conceito de soberania. É as pessoas sentirem-se verdadeiramente representadas e sentirem que têm, naqueles decisores políticos, interlocutores importantes que, de facto, vão lutar por aquilo que são os interesses da população e não por aquilo que são os seus interesses. Portanto, isto são aspectos que, a meu ver, são extremamente importantes. E se nós olharmos para este mesmo ranking da democraticidade, do índice de percepção de democracia, nós podemos ver, por exemplo, que nós temos aqui um dado também importante neste mesmo relatório e que eu vou partilhar convosco, porque este dado é, a meu ver, muito curioso e que pode constituir o primeiro ponto de análise daquilo que eu vou falar aqui e vou partilhar convosco hoje. Portanto, deixem-me ver se eu consigo dar-vos este dado. Eu vou tentar aumentar e vou tentar, acima de tudo, partilhar convosco. Ora bem, aqui está então esta imagem que foi extraída desse mesmo relatório e que mostra, basicamente, entre todos os países que foram inquiridos, as pessoas que têm visões mais negativas da Rússia. E desde logo aqui contam-se alguns desses países. Desde logo, nós vemos que
Aqueles que têm uma posição mais negativa, aqueles que menos gostam ou menos apreciam de uma forma exponencial os russos, é de facto a Polónia. Em segundo lugar aparece Portugal. Em terceiro lugar aparece a Ucrânia. Ora bem, a primeira conclusão a retirar daqui é que como é que é possível que portugueses odeiem mais a Rússia do que ucranianos? Que, independentemente, nós podemos discutir a legalidade, a licitude, a intervenção militar da Rússia, e não só, como também os laços históricos e a conflitualidade e a tensão que sempre existiu entre Rússia e ucranianos. Como é que é possível que Portugal, que nunca teve qualquer tipo, pelo menos que eu me possa recordar dos últimos 100 anos, Portugal nunca teve, eu julgo que apenas na Primeira Guerra Mundial, em que a Rússia realmente estava a travar a guerra num lado oposto, numa barricada oposta àquela em que Portugal também participou na Primeira Guerra Mundial. Mas como é que é possível que Portugal e os portugueses tenham uma opinião mais negativa do que os ucranianos? Ora, eu consigo compreender porque é que os polacos têm uma opinião mais negativa do que os ucranianos. Desde logo porque uma franja significativa da população ucraniana é pró-russa, tem ligações à Rússia, ligações culturais, históricas, económicas, familiares, o que lhes quiserem chamar. Uma outra parte significativa continua presente na Ucrânia, são cidadãos ucranianos e têm uma opinião muito positiva da Rússia. E, portanto, eu compreendo que os polacos, que têm um distanciamento maior face à Rússia e têm também um passado histórico muito mais severo e agressivo por parte daquilo que sofreram da Rússia e da União Soviética, eu consigo compreender que existam muitos mais polacos com uma opinião negativa da Rússia do que os ucranianos. O que eu não consigo compreender é porque é que os portugueses surgem neste segundo plano. E, a meu ver, isto só se deve com várias coisas. Desde logo, termos algumas pessoas que fazem comentário, diria eu, entre aspas, que fazem análise, coloco uma vez mais entre aspas, isto é um claro eufemismo meu para descrever aquilo que é feito na televisão portuguesa e nos jornais portugueses com artigos de opinião baseados que promovem xenofobia, que promovem o ódio gratuito à Rússia e aos russos. Não é por acaso que várias pessoas, quando surgiu esta tabela, congratularam-se e vangloriaram-se de odiarmos mais os russos do que os próprios ucranianos e de estarmos em segundo lugar. Portanto, nós, na tabela do ódio, nós estamos em segundo lugar e há muita gente em Portugal que aplaude isto. Ninguém se interroga porque é que os portugueses, uma parcela significativa dos portugueses inquiridos odeia a Rússia. E é assim, se calhar convinha perceber que com tanta desinformação, com tantas notícias falsas que surgem todos os dias, desde há anos, e eu não me refiro só ao poder político russo, notícias relativamente ao poder político russo, refiro-me a tudo o que seja a Rússia. Tudo na Rússia é mau, tudo, desde a sua economia, desde as suas pessoas, apesar de termos, por exemplo, a United Nations Habitat, que vem dizer que Moscou é a metrópole de 2022 com melhor qualidade de vida e com melhores infraestruturas, dentre todas as outras metrópoles, que inclui várias delas dos Estados Unidos e da União Europeia. Isto significa que existe pelo menos ali uma qualidade de vida significativa e muito bons acessos como não existem noutros países. E como é que é possível que se continua a disseminar tanta notícia negativa relativamente aos russos? Os russos são maus, os russos são mafiosos, os russos são vingativos, os russos são isto, os russos são aquilo. Tudo na Rússia é mau. Agora, soube que há dias estava-se a discutir porque a sucessora da McDonald's, um negócio que foi clarinho como água, em que o empresário, que não é empresário, como tem nacionalidade russa, já deixa de ser empresário, já passa a ser, ou empreendedor, já passa a ser automaticamente oligarca, porque só existem oligarcas na Rússia, não existem sequer oligarcas em Portugal, João Rendeiro, Ricardo Salgado, nenhum desses é oligarca, são tudo banqueiros, empresários, o que for. Mas o empresário a McDonald's manifestou a sua intenção de alienar todos os seus negócios na Rússia, que eram mais de 900 restaurantes, e vendeu tudo a um empresário de bastante sucesso na Rússia e que já tinha, julgo eu, cerca de 25 restaurantes, já explorava 25 restaurantes da McDonald's na Rússia,
vendeu-lhe, a McDonald's alienou a totalidade deste negócio à condição de ele não poder usar o prefixo Mac ou também Mac como sufixo de qualquer produto que fosse, mas basicamente os produtos são todos iguais. Não podia usar os logotipos, nem podia usar o nome de McDonald's. Mudou o logotipo e de repente começa logo, não, porque isto é uma cópia de A, B, C, não, porque isto até é de um site pornográfico. Tudo está mal na Rússia. Digam-me se em Portugal há alguém que tenha ou não logotipos parecidos, nomes parecidos, há ou não cópias, se terão inspirado, entre aspas, ou não. Digam-me que isto só acontece na Rússia. Digam-me que estas coisas só acontecem na Rússia e depois demonstrem que foi com base naquele símbolo que isto foi basicamente criado. Ou seja, é cansativo nós vermos que tudo o que vem da Rússia, todo o tipo de notícias que vem da Rússia é mau. E, portanto, não me surpreende, basicamente, quando nós temos as campanhas de ódio, aquele país não respeita direitos humanos, e depois quando eu pergunto, mas quais direitos humanos? Bom, liberdades, e as pessoas já não conseguem aprofundar nada. Perguntem sempre, o que vale é que, na comunicação social portuguesa, as poucas vozes que ainda podem tentar esclarecer estas coisas, que ainda podem ajudar a desmistificar estas notícias, não servem. É melhor excluirmos, porque estas pessoas contrariam a narrativa e são pró-russas, são putinistas. Os outros é que são bons, os outros que disseminam notícias de ódio, informação de ódio, em que tudo está mal e que agora estão a tentar perceber como é que vão virar o discurso para mostrar que a Rússia afinal perdeu alguma coisa, quando desde o início que eu sempre disse que a Rússia estava em vantagem, isto é uma questão de tempo, isto não é 2 ou 3 dias, onde é que estão todos aqueles que diziam que não havia combustível para mais do que 3 dias de campanha e que a Rússia entrar em bancarrota ao fim de 10 dias? Onde é que está essa gente toda? Continuam a ter voz. E basicamente tentam dar cambalhotas, tentam inverter, tentam inventar variáveis para justificar a análise que faziam na altura, que é nenhuma, é desinformação pura. E, portanto, quando nós temos esta campanha de ódio, a meu ver, não me surpreende nada que depois tenhamos cá um conjunto significativo de pessoas que odeiam os russos e que são o número 2 povo que mais odeia os russos. Porquê? A Rússia nunca invadiu ninguém, pelo menos em Portugal nunca nos invadiu. A Rússia não teve qualquer tipo de campanha conduzida contra Portugal. Pelo contrário, os russos são ótimos clientes de turismo, até de Portugal. São pessoas que querem vir viver para Portugal, que gostam do país, que têm o seu negócio. Não. Nós odiamos a Rússia é muito negativa, é extremamente negativa. Muito bem. Depois é sem surpresa que eu trago-vos aqui algumas provas. Eu já uma vez fiz um vídeo sobre esta realidade, que é a xenofobia cometida pelos bancos portugueses contra cidadãos de nacionalidade russa. Com base em que não existe nada, do ponto de vista legal, que habilite os bancos a poderem discriminar cidadãos russos e bielorrussos. Portanto, eu tive acesso a estes documentos, foram partilhados pelas pessoas que foram, com autorização devida das pessoas que participam nesta troca de e-mails, onde de facto há esta informação que uma coisa é ir ao balcão, e de facto isso já aconteceu, sobretudo com aquela situação do Banco Inter que eu vos referi na altura, uma coisa é ir ao balcão e o balcão dizer uma coisa verbalmente, e para não se comprometer naturalmente, e depois, informalmente, através da escrita, lança um pouco, faz uma comunicação muito circular, ou seja, aquilo acaba por não dizer nada, mas ao mesmo tempo diz muito, tudo é possível de enquadrar ali. Outra coisa é eu ter mails concretos recebidos, recebi por parte das pessoas, com autorização das pessoas que o fizeram, mas naturalmente que eu cortei qualquer traço referente à identidade dos intervenientes, quer por parte das pessoas dos bancos, quer por parte dos clientes, quer por parte de terceiros que também tiveram ligação a esta situação. Ora bem, eu vou-vos partilhar convosco o primeiro caso envolvendo o Novo Banco. Chamei o caso 1, porque tenho aqui 7 casos para partilhar convosco e que não deixam margem para dúvidas. Reparem que este é o domínio, eu deixei aqui o domínio @novobanco.pt para perceberem como o mail é idóneo, é legítimo. Foi com conhecimento por outra pessoa também do Novo Banco. Não vou pôr datas para também não facilitar de alguma forma qualquer elemento que possa permitir identificar esta comunicação, mas vejam que o assunto é abertura de conta bancária. E depois vejam isto. Bom dia, doutor.
Em virtude da situação internacional relacionada com a tensão militar existente entre a Rússia e a Ucrânia e aos regimes de sanções internacionais e medidas restritivas da União Europeia, que quase todos os dias têm sofrido alterações, absolutamente falso. Mesmo no início, não foi quase todos os dias. Portanto, isto é negociado, há reuniões mais do que semanais, portanto, e só no fim é que se chega a um produto final. Temos suspensas preventivamente as aberturas de contas de clientes particulares e empresas que tenham relações com a Rússia. Isto foi enviado por parte da gestão de um novo banco, não interessa agora estar aqui a identificar, mas isto foi o que aconteceu. Vamos ao caso agora número 2, que é outro caso também absolutamente surreal, e que eu começo por este primeiro e-mail. Eu aqui troquei a ordem. E então pronto, reparem que alguém ligado ao novo banco, aqui vemos em cima, escreveu, enviou a uma determinada pessoa, que representava 6 clientes russos, enviou este e-mail para informar que, por instruções do banco, procedemos ao encerramento das seguintes contas. E depois temos aqui as 6 contas. Ironia do destino ou não, reparem que temos as saudações finais em várias línguas, até temos em mandarim e não temos sequer em russo. Pronto, isto é apenas um traço naturalmente que eu não estou aqui a insinuar que a pessoa padece também de xenofobia. Pelo contrário, a pessoa está a cumprir ordens que recebeu do banco. Isto foi apenas um à parte meu para dizer que faltava aqui já agora uma saudação também em russo, mas pronto. E em árabe também. Cortei aqui os dados referentes àquelas pessoas, reparem aqui novo banco. Portanto, como veem, isto é tudo do novo banco. Isto foi o primeiro e-mail enviado, portanto, decidimos cancelar as contas. E agora reparem que, esperem que às vezes existem aqui algumas dificuldades em tentar partilhar os ficheiros, e agora reparem o que é que se diz aqui no segundo e-mail. Recebeu-se aqui do @novobanco.pt, porque a pessoa perguntou, então, mas a que é que se deve? E agora reparem o que é que o Novo Banco diz. As contas foram encerradas e, até indicação em contrário, não poderemos abrir contas a cidadãos russos. O Smiley vale o que vale, mas é o Novo Banco a assumir que não abre contas a cidadãos russos e que não só não abre contas a novas contas, como ainda encerrou as restantes. Portanto, isto, a meu ver, não deixa dúvidas sobre que há aqui um ato discriminatório grosseiro relativamente às pessoas de nacionalidade russa. Finalmente, depois temos aqui a continuação ainda deste segundo caso. Vejam que diz no contexto do início de relações comerciais, nomeadamente a processos de abertura de novas contas envolvendo nacionais ou entidades associadas com estes países ou territórios, foram hoje divulgadas algumas recomendações de mitigação e neutralização do risco no contexto das circunstâncias existentes a esta data. Portanto, basicamente isto é justificado com o facto de haver uma suposta necessidade de mitigar e de neutralizar o risco associado a pessoas que são da Rússia ou que são da Bielorrússia. Com base em quê? Com base apenas no critério da nacionalidade. Portanto, as pessoas que cá residem ou que querem residir, que têm processos pendentes, são absolutamente entendidas como prováveis pessoas que vêm aqui, que vão ser perseguidas pela justiça europeia. Caso número 3. Vejam bem o que se diz neste caso número 3. Nova conta bancária, este é do milénio, o compliance não autorizou a abertura de conta do senhor tal. Pronto. Porquê? É russo. Portanto, viram que isto é uma conta do milénio. Caso 4. Vamos ao caso 4, também para se ficar aqui a ver e a conhecer o que é que se passa aqui. Caixa de Depósitos, bom dia. Após análise da documentação enviada, não foi considerado oportuno a abertura da conta solicitada. Portanto, não é considerado oportuno. Porquê? Porque a pessoa é russa e porque, mesmo que a pessoa seja opositora do poder atualmente à frente do Kremlin, como é russo, não é oportuno neste momento aceder-se a uma abertura de conta para esta pessoa. Caso número 5. Milénio BCP novamente. Boa tarde. Ao abrigo das condições contratuais, o Compliance Office determinou o encerramento das contas por motivos de compliance. Portanto, ou seja, o que eles estão a dizer é que entendem que pessoas que tinham uma vida perfeitamente normal e que tinham contas no banco, tinham de encerrar as suas contas porque passou subitamente a haver um risco e uma presunção de culpa sobre elas. Isto é do mais criminoso
do mais abjeto, do mais odioso, e é a negação de todos os valores europeus que muitos querem, neste momento, propagar na Europa. Portanto, é a negação de tudo. Outro mail do Milénio relativamente a uma simulação de crédito. Reparem aqui em baixo, doutor, o compliance não irá dar acordo a qualquer pedido de crédito da minha parte? Ou seja, trata-se do valor rendimento ou trata-se de genericamente eu não poder pedir qualquer crédito? Isto é perguntado pela cliente russa. E recebeu esta resposta. Bom dia, não temos informações detalhadas. Nesta fase o que é dito é risco de compliance. Ou seja, quanto menos informação se tiver e se der a título oficial, menos se tem para partilhar, muito mais dúvidas se lança em torno das pessoas e menos as pessoas podem reagir, porque se não tem sequer uma fundamentação, as pessoas vão reagir muitas vezes com base em quê? Reparem, mais um caso, e este já não é dos bancos, este é do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Uma vez mais, uma prática absolutamente discriminatória do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Reparem que foi um e-mail enviado pelo CEF, aqui está, e agora vejam o que diz aqui. Houve um cidadão russo que foi autorizado à sua residência, mas não foi emitido. Recebeu uma autorização de residência antes do dia 24 de fevereiro, e quando vai para levantar o título oficial, para poder apresentar às autoridades, se algum dia for necessitar daquela documentação para qualquer situação decorrente do dia-a-dia durante a sua permanência na Rússia, em Portugal, ele nunca foi emitido. Ao fim de 3 meses, enviou-se um e-mail a fazer um pedido de informações relativamente à pessoa em causa. E vejam o que o CEF diz. Conforme anteriormente informado, o processo mereceu despacho favorável e foi enviado para personalização, sendo sublinhar que a emissão do título não está dependente desta direção regional, mas de despacho superior relativamente a requerentes de nacionalidade russa ou bielorrussa. Ou seja, mesmo que antes do dia 24 de fevereiro os cidadãos tivessem tido os seus processos aprovados e se tivesse chegado à conclusão, depois de contacto com todas as autoridades, todo o tipo, depois de terem sido totalmente esmiuçados, se tivesse concluído que eram pessoas idóneas e legítimas para poder residir em território nacional provisoriamente, está dependente de uma autorização superior do CEF, ou seja, está dependente da assinatura de um quadro do CEF a emissão do título de residência. Então, como é sentido, relativamente a pessoas russas e bielorrussas, ou seja, como o quadro superior não assina, vá-se lá saber porquê, apenas por serem russos ou bielorrussos, então a pessoa fica com a sua vida totalmente paralisada em Portugal, mesmo que não tenha rigorosamente nada a ver, nem exista nenhum dado do ponto de vista policial que possa incriminá-la ou pelo menos permitir ter uma presunção de culpa sobre ela. Meus senhores, com tantos comentários que nós temos e tantas análises, tantos artigos de opinião, tanta notícia mal construída, tanta notícia martelada, tanto de facto que é ignorado, relativamente à Rússia, isto nós estamos aqui a ter de bancos e por parte também dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras e fora muitas outras questões, muitas outras entidades, é pura xenofobia, é pura discriminação e não há rigorosamente nada que justifique a tomada deste tipo de atitudes, mas não me surpreende, por isso, que elas sejam tomadas. Os portugueses odeiam russos. Essa é a conclusão que nós chegamos. E eu não vejo o poder político dizer uma palavra que seja relativamente a estas situações. Pelo contrário, silêncio total. Estamos a punir inocentes, estamos a presumir que inocentes vão mais tarde ou mais cedo responder, ou devem, pelo menos, provisoriamente, já responder e ser responsabilizados por algo que eles não controlam e que não tem nada a ver. Se isto é justiça, se isto é democracia, se isto é respeito pelos direitos humanos, em pleno século XXI, em Estados europeus, em países como Portugal, desculpem, mas sinceramente não é. Portanto, Portugal vai muito facilmente continuar a figurar no pódio dos rankings de ódio a países como a Rússia. Uma boa tarde a todos.